Seja bem-vindo ao canal Cultivando Conhecimento. No vídeo de hoje, nós vamos resolver exercícios de limite que nessa seção 2.3 no livro do James Stewart, de cálculo 1, ele fala sobre cálculo de limites usando as propriedades, né? As propriedades de limites. Então, o exercício, eu já copiei o exercício aqui, mas antes, para você lembrar, você pode dar uma pausa aqui, ó, e a gente vê as propriedades de limite, ó. Nós temos essas 5 propriedades aqui, então pode pausar essa tela e dar um print. Temos essas mais 3 propriedades aqui, ok? E por fim, a 10ª e a 11ª, tá bom? Você pausa e tira o seu print e vamos lá resolver o exercício, porque a gente vai usar essas regras aqui para resolver, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos resolver. Ok. Então, vou pegar aqui a caneta. Perfeito. Tá. Vamos começar pela letra A. Perfeito. Aqui, o que encontramos na letra A? Bom, aqui diz o seguinte, a gente está querendo calcular limite de x tendendo a 2 de f de x mais 5g de x. Então, ok. Essa que a gente quer resolver. Então, aqui, pela propriedade 1 de limite, que eu representei anteriormente, o que eu posso fazer é separar isso aqui, ó. Fica limite de x tendendo a 2 de f de x mais o limite de x tendendo a 2 de, aqui eu vou colocar 5g de x. Perfeito? Então, agora, usando a propriedade 3, o que podemos fazer? Isso aqui vai ficar o limite de x tendendo a 2 de f de x mais 5 vezes o limite de g de x quando x tende a 2. Perfeito? Então, agora é só aplicar os valores que temos aqui. Quanto é o limite de f de x quando x tende a 2? É 4. Então fica 4 mais 5 vezes o limite de g de x quando x tende a 2, que é menos 2. Então aqui vai dar 4 menos 10, que é igual a menos 6. Tá bom? Perfeito. Então vamos para o próximo exercício. B. O B diz o seguinte: a gente quer o limite de x tendendo a 2 de g de x ao cubo. O que é isso? Bom, se você observar lá na propriedade 6, que você já deve lembrar aqui, ó, propriedade 6, o que a propriedade 6 diz? Quando a gente tem isso aqui, esse exemplo aqui, limite de f de x elevado a n, você passa o limite para dentro. Então aqui nada mais vai ser que igual o limite de x tendendo a 2 de g de x. Tá, vamos apagar isso aqui, vamos reescrever de novo, ficou feio, de g de x ao cubo. Isso aqui bom, a gente sabe o limite de g de x quando x tende a 2, que para o nosso caso aqui é 2, menos 2. Então vai ser menos 2 ao cubo, que é igual a menos 8. E aqui a gente usou a propriedade 6. Certo? Vamos agora para a letra C. A letra C, o que ela não pede na letra C? Aí é o limite de x tendendo a 2 de raiz de f de x. Bom, se você lembrar aqui, pela propriedade 11, o
que a gente vai obter na propriedade 11? Ó, a propriedade 11 vai passar o limite para dentro da raiz, quando a raiz é enésima, né, e n for um inteiro positivo. Então, vai ser igual a raiz quadrada do limite, quando x tende a 2, de f de x. Propriedade 11. E aqui, o que vai acontecer? Só substituir. Então, você quer a raiz de 4, que é 2. Perfeito? Então, vamos lá. Letra D. Sem mais delongas, vamos lá, letra D. A letra D nos diz o quê? Nós queremos o limite de x tendendo a 2 de 3f de x sobre d de x. Então, é o limite de 3f de x sobre g de x, quando x tende a 2. Isso é o quê? Olha, se você observar, como o limite de g de x é menos 2, a gente pode usar tranquilamente a propriedade 5. Ó. Por quê? Ó? Propriedade 5. G de x, limite de g de x, quando x tende a aqui, é diferente de 0. Então, a gente pode usar a propriedade 5. Então, pela propriedade 5, então vamos colocar aqui embaixo, propriedade 5, nós podemos fazer o quê? Isso aqui vai ser o quê? O limite de x tendendo a 2 de 3f de x sobre o limite de x tendendo a 2 de g de x. Isso, perfeito. Então, aqui, ó, em cima, nós vamos usar o que agora? Vamos colocar aqui em cima a propriedade 3. Prop 3. Que vai acontecer o que? Vai ser aí vai acontecer. Vai dar 3 vezes o limite de x tendendo a 2 de f de x. Tá? Propriedade 3. Propriedade 3 diz que a gente pode fazer isso. E aqui embaixo, só repetir. Nada diferente. X tendendo a 2 de g de x. Bom, agora ficou simples. É só substituir os valores. Que a gente sabe que o f de x é 4. Limite de f de x é 4, né? Quando x tende a 2. E menos 2 para o g de x. Então vai ficar igual ao quê? 3 vezes 4 dividido por menos 2, que é igual a 12 sobre menos 2, que é igual a menos 6. Perfeito? Então, vamos lá. Letra E. Observe. Poderíamos usar a regra 5, mas aqui tem um problema. Olha o limite de h de x. Está indo para 0. O que a regra 5 diz? A gente só é possível usar ela se o limite de g de x for diferente de 0. Então, o que acontece então acontece o seguinte: o limite de o limite dado, né? O limite dado, que é o quê? Qual foi o limite dado? Isso aqui não existe. Pois o denominador se aproxima de 0 e o numerador se aproxima de um número não nulo. Então, você vai
em breve, tipo, nesse caso não dá certo porque o denominador está se aproximando de menos 2. A gente sabe, né? Pela hipótese do exercício. Mas, como ele não se aproxima, e aqui embaixo se aproxima de zero, a gente vai ver futuramente que é possível quando os dois forem zeros. Quando os dois se aproximando de zero. Mas nesse caso, o numerador não se aproxima de zero e esse aqui está se aproximando de zero. Então, não é permitido calcular o limite, tá bom? Por fim, mas não menos importante, a letra F. O que diz a letra F pra gente? A letra F é o limite. Deixa você lembrar, o limite de x tendendo a 2 de g de x h de x sobre f de x. Então aqui pela propriedade 5, o que a gente pode fazer é fazer o seguinte, o limite de x tendendo a 2 de g de x h de x dividido por limite de x tendendo a 2 de f de x. Bom, perfeito. Agora pela propriedade 4, então, vamos aqui, propriedade 4, o que a propriedade 4 não faz? Nos diz, a gente vai separar aqui, ó, se lembrar? Propriedade 4, separa os limites do produto. Então, vai ficar igual o quê? O limite de x tendendo a 2 de g de x vezes o limite de x tendendo a 2 de h de x sobre o limite de x tendendo a 2 de f de x. Isso nos dá o quê? Agora é só substituir, não tem mais o que fazer. Então aqui a gente sabe que isso aqui é menos 2, então é menos 2. Esse limite aqui, pela hipótese do exercício, ele vai para 0. E esse limite aqui vai para 4. Então aqui é 0 sobre 4, que é igual a 0. Então, esse foi, a gente resolveu o nosso exercício 1. Para que voltar aqui, exercício 1 da nossa seção 2.3. Esse exercício é de propriedade de limites. Se você não entendeu alguma coisa, deixe nos comentários. E se você achar que ainda não entendeu, mande mensagem que nós responderemos, tá bom? Então, muito obrigado por ter assistido até aqui. E se você quiser compartilhar com seus amigos, compartilhe, siga nas redes sociais, se inscreva, porque isso é muito importante para nós, tá bom? Então, até a próxima e tchau!